Olá, amigos e amigas, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro, que já virou tradição, todas as sextas-feiras, 18 horas, TV Espaço da Comunidade, lugar de transformação política e social. E o tema de hoje, a importância das universidades no desenvolvimento regional. E o nosso convidado é professor associado do Departamento de Economia da URCA, economista formado pela URCA, fez mestrado em Economia na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, e doutorado em Desenvolvimento Econômico na Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. Realizou estágio de doutorado com bolsa CAPES, no Instituto de Geografia da Universidade na Austrália, onde foi pesquisador visitante do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Regional Sustentável. Atualmente, está finalizando o pós-doutorado no Instituto de Economia da Unicamp, e hoje nós vamos conversar com o magnífico senhor reitor da Universidade Regional do Cariri, Francisco Duó de Lima Júnior. Lima Júnior, seja bem-vindo à TV Espaço da Comunidade. É um prazer recebê-lo aqui nesse espaço de construção política, social, de diálogo com a comunidade. Obrigado, vereador Michael. Para nós aqui é uma honra, né, poder receber esse convite, né, de dialogar com veículos que atingem aí os rincões de nosso território. É um território que é bem atendido exclusivamente pela Universidade Regional do Cariri, hoje com a chegada de outras instituições, é um território de atuação complementar de todas essas instituições. A URCA começa pioneira, com uma forte relação com Base Alegre, inclusive, né? A URCA como esse espaço de formação popular, vamos assim dizer, né? Uma universidade que atende eminentemente a um público proveniente de todos os municípios do nosso Cariri. Então, para a gente aqui é uma satisfação, né? E nós agradecemos esse convite feito por você, né? No sentido de tornar mais rico a comunicação até da universidade através desse instrumento tão importante de diálogo que é a TV Espaço da Comunidade. Lima Júnior, nós vamos iniciar aqui o nosso diálogo e eu sempre busco conversar com os nossos convidados e extrair um pouquinho também das origens, né? Porque as pessoas que passam aqui por esse espaço são pessoas que inspiram pessoas. E, sem dúvidas, você é um grande inspirador de pessoas que ajuda com que essas pessoas possam continuar sonhando, acreditando em seus sonhos e realizando seus sonhos. E antes de entrar propriamente no nosso tema, que é a importância das universidades no desenvolvimento regional, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória estudantil, de militância, sua trajetória social. Algo que me chamou muita atenção quando eu li a sua biografia é que você fez parte da Pastoral da Juventude do Meio Popular, a PJMP, na Diocese de Iguatu. E eu tenho um amigo aqui em Vaze Alegre que se chama Edicélio, é um empresário aqui no município, bancário, aposentado, e é um cara que me inspira muito, e ele sempre fala para mim que a formação dele veio da PJMP. Ele sempre coloca a PJMP como uma referência na vida dele para todo o desenrolar da vida dele. Então, me chamou muita atenção esse ponto em sua biografia. Eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa trajetória de vida. Bom, uma coisa que é bem marcante eu fui pego de surpresa, né? Uma surpresa boa, viu, Michael? Porque, assim, falar da trajetória é um pouco, assim, independente do ambiente, é um pouco reviver, né? Ela sempre rememorizar. Mas, assim, a maior referência que eu acho que eu tenho é de ter sido professor, né? De uma professora. Né? Então, isso já abre o seu horizonte. Né? Minha mãe era professora do ensino primário, né? Começou no Iguatu, eu sou aí na região, né? Eu nasci em Iguatu, aí vivi em Iguatu até os 7 anos, e depois nós fomos para mais perto do Vaze Alegre, né? Para Cariús. Né? Eu cresci em Cariús, né? Minha mãe era professora de História e Geografia na Escola Baio Barreto, lá em Cariús,
que inclusive tem hoje muitos alunos, né, que são dessa área de divisa entre Vaze Alegre e Cariús, aquela região da Bela Vista, por ali, né, do Riacho dos Batistas. Então, eu cresci em Cariús. Aí lá, eu acho que, assim, aquela máxima de que a tua vila te dá a tua inserção e a percepção do mundo para que você entenda o contexto global, né? Eu acho que viver numa cidade pequena, uma cidade como Cariús, que é bem menor do que Vaze Alegre, tem metade da população, tem metade de todos os equipamentos públicos, né? Me permitiu isso, essa visão. Eu estudei em escola pública, depois, na minha época, eu já tenho mais de 40 anos, então na minha época não tinha o ensino médio. Em Cariús, nós tínhamos que nos deslocar até Iguatu. E durante esse processo de estudo, na paróquia de Cariús, era muito latente, né, a ação das pastorais sociais. Né? Nós tínhamos, né, como párocos, padres que eram bem ligados à teologia da alimentação, e aí era bem latente esse conjunto de pastorais sociais. Né? E na Diocese de Iguatu, na época, teve um bispo que dialogava muito com os movimentos sociais, que era o Dom Mauro, né, que a gente teve a felicidade de perder, né, no ano passado. Mas aí Dom Mauro, né, era foi sempre aquele bispo próximo do povo e que estimulava, né, essas pastorais sociais. E aí a PJP, Pastoral de Juventude do Meio Popular, muito bem contextualizada, a formação, ela tem um carisma, né, uma formação e uma percepção de mundo que ele permite não só você ter a militância, ter a prática da religião, mas principalmente entender de forma concreta, né, os nossos problemas, né, pensar naquele Deus que é libertador, né, e que as nossas condições concretas, elas precisam ser situadas para entender a superação. Então, foi um tempo muito bom. Eu acredito que da minha formação, na época, tem muita passagem pela PJNP. Depois eu fui coordenador diocesano, coordenador de zonal. No Prata, a Diocese de Prata, a gente chama regiões forâneas. Na Diocese de Iguatu, são os zonais. Então, o Zonal 3, sempre que é o Zonal 3 é Cariús, Jucás, Sapoeiro, Aiuaba, Arneiroz, né, eram sempre paróquias, né, que tinham essa formação social. Eu acho que está por estar na transição, Cariri, Inhamuns, né, essa coisa da formação social histórica é muito importante no campo das práticas da Igreja Católica. Tinha movimento de Cáritas, tinha movimento de CPT, que também existe, né, uma boa contextualização no campo dos programas sociais, absorvendo para a sua prática religiosa. Então, teve muito isso. Depois foi que eu vim para o Cariri, né, estudar economia. Quando eu lembro, Michel, quando eu vi a URCA a primeira vez, eu ainda era estudante de ensino médio. Meu Deus, será se um dia eu vou ter condições de estudar nessa universidade? E aí, com o tempo, quando vim para cá, passei no vestibular, fui professor de ensino fundamental em Cariús, né, fui professor por 2, 3 anos, e aí foi quando eu vim para o CRAC. Depois me inseri na pesquisa, aí fui me especializando no campo do tema de desenvolvimento regional, econômico e social. A sua mãe, ela influenciou nesse processo? Ela, como uma educadora, teve uma influência dentro desse processo? Influencia, né? Todo professor influencia, né? Certeza. E assim, quando o professor está em casa, ele influencia mais ainda, né? Embora ela tenha sido minha professora só lá no 4º ano, mas a presença de uma estante de livro em casa, né, o ver as pessoas, né, os filhos das outras pessoas, né, tendo uma referência, me dá orgulho de ser filho do professor. Né? Então, eu cresci com essa coisa da figura do professor como algo tão importante, o professor tão importante como padre, como médico, como o juiz. Né? Então, a figura do professor, para mim, ela está
na construção mesmo, né, da minha formação. E aí depois convivi com os meus professores lá na escola Dail Barreto, depois fui professor da própria escola Dail Barreto. Então, aproveito assim para os seus ouvintes, os nossos ouvintes nesse momento, né, para reiterar a importância dessa profissão que é fundamental, imprescindível, requisitável para qualquer padrão de sociabilidade que a gente tenha, que é o professor. Isso aí. Queria aqui agradecer, né, as pessoas que estão nos acompanhando, viu, professor? A Irandé Queiroz, Elza Jerônimo, Josivan Santos, professor doutor Laércio Moraes, uma frase alegrense que muito nos orgulha na Universidade de professor Laércio. A Dilma Lucas, a Antônia Alencar, muito obrigado a todas as pessoas que estão na nossa live. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, porque agora o nosso bate-papo já começou. E vamos falar um pouquinho da importância das universidades no desenvolvimento regional, né? Professor, nós tivemos um período no nosso país onde a juventude ela teve um acesso mais direto à universidade, né? As universidades, elas passaram a ter uma cara mais do povão mesmo. O povão que eu digo é com a cara do povo brasileiro, onde você vê jovem de diversas raças, orientações, a cara do povo brasileiro. Na opinião do senhor, as políticas públicas voltadas para a educação, elas foram protagonistas dentro desse espaço? Como que o senhor faz uma leitura desse momento que o nosso país teve uma participação maior da juventude, sobretudo juventude de classe baixa, dentro das universidades? É uma pergunta que requer uma reflexão, né? Primeiro, a gente tem que entender, né, prévio a esse momento do acesso da juventude, né, à universidade, a gente tem que entender, né, que antes não era bem assim. O modelo da universidade brasileira, ele foi concebido mesmo para ser um modelo excludente, né, lá desde as suas origens. Ela tinha seus objetivos, né, que era inicialmente, né, no Brasil colônia e até no Brasil império, a universidade ela era portuguesa, ela era a universidade europeia, portuguesa ou francesa. Então, jamais os filhos da classe, né, da classe não elite, vamos dizer assim, porque a estrutura da sociedade brasileira era mais simples, era quem era elite e quem não era. Hoje também permanece desse jeito, mas se complexificou por conta dos estratos de renda, né? Mas porque hoje a gente tem o trabalhador excluído, o pobre, o indigente, o vulnerável em todas as condições. Então, hoje se complexificou muito. Mas, naquele tempo, a universidade era essa ferramenta elitizadora. Inclusive, o direito à educação, né, ele só passa mesmo a ser um direito, até certos limites, um direito garantido, né, com a primeira Constituição e com o limite dessa concessão. Depois, esse direito vem sendo aprimorado e a universidade surge no Brasil como uma ferramenta, né, de formação mais propriamente dita, né, na década de 30, né, com o Getúlio. Né, a gente tem aí a briga para ver quem é a primeira universidade brasileira. A maioria considera que é a Universidade Nacional do Brasil, que deu origem ao UFRJ, né, mas quando a gente considera as faculdades isoladas, né, aí tem algumas faculdades que são bem mais antigas, né, mas nesse sentido, a universidade vai crescendo, se consolidando com essa perspectiva. Muito embora a gente tenha tido movimentos lá atrás, né, que pensavam e propunham já a democratização da formação em nível superior, de uma forma mais universalizada. O movimento dos pioneiros, lá na década de 30, um desses, atuações ao longo dos anos 60, 70, lá 50, já 50, 60, 70, como Anísio Teixeira, a importância do Darcy Ribeiro e tantos outros. E aí, no regime militar, ela adquire esse caráter contraditório, né, porque à medida que o regime mesmo sufocava a democracia e as universidades, enquanto espaço de formação, principalmente aqueles centros mais tradicionais no campo das ciências humanas, se propunham a fazer uma formação emancipatória, né, mas você tem um crescimento, ainda que contextualizado
né, a esse ambiente político de recessão, você tem esse crescimento. Nos anos 80 e 90, você vai ter um aprofundamento do sucateamento da universidade, e aí essas etapas são para a gente pensar mesmo na dificuldade da universidade ser um acesso à classe, né, mais popular, vamos assim dizer. Aqui mesmo, na nossa região, se não fosse a Faculdade de Filosofia e as faculdades que deram origem à Universidade Regional do Cariri, né, nós não tínhamos oportunidade. Quem podia ir para Fortaleza e estudar, fazer ensino superior, né? Só a elite da elite da elite. E ao crato já era difícil, né? Principalmente para nós, de cidades como Vaze Alegre e tudo mais, que ainda tinha que, né, além de tudo, quando não tem a ajuda do poder público, ainda tinha que arcar com os custos de transporte, com o custo de vários custos, né? Então, por si só, essa história ela já é excludente. A própria concepção das instituições, elas são concentradoras. Você tem as instituições federais, né, são nas capitais, nas regiões metropolitanas, no eixo sul-sudeste, né, e aí eu já entro aqui numa praia, que é a questão da concentração do desenvolvimento, né, em suas regiões. O Ceará vai ter uma dívida imensa, o ensino federal vai ter uma dívida imensa com o interior. Nós só viemos ter outras unidades federais, né, da UFC, que foi embrião da nossa UFCA aqui no Cariri, né, nós só viemos ter do ciclo que se instaura no poder público de 2003 em diante, né, que é um novo ciclo considerado hoje a gente pode já dizer que tem um distanciamento histórico, né, do governo que se instaura em 2003. E aí a gente pode assistir já ponderando para as virtuosidades desse modelo. Por quê? Porque é um modelo, é o governo Lula, desculpa estar falando, mas aqui eu não estou fazendo campanha, não estou assumindo nenhum partidarismo, mas a história ela precisa ser dita. O governo Lula, ele é eleito com base num compromisso de causas populares, essas causas já muito desgastadas por todo esse histórico que eu apontei, e mais ainda pelo, vamos dizer assim, um aprofundamento das políticas neoliberais, né, de um modo mais feroz, mais invasivo do governo FHC, que ao destituir, inclusive, os elementos de política pública, vai destituir a universidade pública, né, e aí vem o governo identificado com as causas populares, né, com o compromisso da formação de ensino superior para a classe trabalhadora, mas não é a classe trabalhadora só ali dos centros do capitalismo brasileiro, como São Paulo, onde né, o governo Lula cria duas federais, né, a Unifesp e a UFABC, mas não é só ali. Né, você vai sair Brasil afora, com modelos inovadores, né, de universidades. Quando você pensa, por exemplo, na Unilab, que foi criada aqui no Ceará, né, é a única universidade do Brasil que tem campus em 2 estados, né, e é direcionada a um compromisso histórico de reaver as possibilidades de formação da população afrodescendente. Nós temos alunos africanos que estudam na Unilab em Redenção. Então, você vem com um modelo, como você bem falou, né, de acesso popular dos jovens, né, os jovens que até então não tinham acesso às universidades. E as estaduais, né, como é o caso da URCA, como é o caso da UVA, como é o caso da UES, vão ter suas expansões também capitaneadas por esse modelo. Ora, se nós temos um sistema de ensino superior federal e as estaduais que surgem antes dessas federais, mas elas são regidas pela base da complementariedade ou da parceria, né, com as federais, então vão ter também suas expansões acontecendo de acordo com cada estado. Aqui no estado do Ceará nós tivemos, né, também esse ciclo virtuoso a nível nacional é acompanhado a nível estadual de valorização, né, de fortalecimento, a própria recomposição econômica e as taxas de crescimento que vão ser acompanhadas durante todo o ciclo são favoráveis a isso. Você tem a democratização não é só do ensino superior, né? E aí eu não falo só de universidades, nós vamos ter a rede dos institutos federais crescendo. Com isso, você vem o aparelhamento em termos de profissionais, então você vai ter concursos. Nós passamos quase
né, 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, quase sem concurso nas universidades. E aí você, como diz a história, abre as possibilidades, né, durante o governo que se instaura em 2003. Então, isso tudo é visto como possibilidade de transformação, não só social, mas com o tema da nossa conversa hoje, que é o desenvolvimento. Aí você tem a melhoria dos indicadores, a universidade sendo entendida enquanto processo mesmo de formação humana e social. Agora, mais do que depois da pandemia, a gente fala essa coisa da tecnologia de informação. Mas o que está em jogo é principalmente as expectativas, a cultura ética, os valores. Professor, o microfone do senhor. Está ligado, aqui. Ok, foi só um distanciamento, um pouquinho, foi só porque distanciou um pouco. Eu afastei a cadeira, né? Então é mais nesse sentido, né? E uma estratégia fundamental dessas universidades, né? Que é o que a gente até discutiu ontem numa live com uma das estudantes e também nas reuniões que a gente tem feito. Essas universidades como espaço de formação de professores, né? Nós temos aí, né, eu creio que em Vaz Alegre é um dos casos, um dos municípios que predominantemente nossos professores, os professores formados pela UCA, atuam em quase todas as escolas, né, da cidade de Vaz Alegre, e assim sucessivamente, né? Então, é um campo que você pode permitir, através desse acesso que você mencionou, eu vou chamar informalmente, você é mais novo do que eu, viu, vereador? Boa tarde, boa tarde. Essa coisa, né, de equalizar relações. A universidade ela é vista como um grande instrumento de equalizar relações, desenvolver graus de consciência, né, através das ferramentas básicas, que é o conhecimento, a formação e a produção de ciência. Professor, eu estou tendo uma aula. A primeira pergunta, praticamente, eu fico aqui só babando, entendeu? Mas nós temos que avançar aqui. É importante que o senhor fez uma citação do período, do tempo do governo do presidente Lula. Que pena que a história ela fica mais racional depois que ela passa, né? Talvez depois que o Lula já não existir mais, aí as pessoas vão conseguir fazer uma análise melhor do momento que o nosso país passou e está passando. É lamentável as pessoas não terem esse ponto de equilíbrio para conseguir fazer uma análise do momento, né? Mas, sem dúvidas, foi um período de uma expansão universitária que foi uma coisa espetacular, favorecendo, sobretudo, a classe mais pobre do nosso país. É interessante que teve governantes do nosso país, presidentes do nosso país, que estudavam fora do Brasil e que mandavam, inclusive, os seus filhos estudarem fora do Brasil, porque não tinham um ensino a contento no nosso país. Então, isso é a prova que realmente nós avançamos bastante no ensino superior. Muito boa essa contextualização do senhor. Mas eu tenho aqui uma perguntinha para fazer sobre a importância da Universidade Regional do Cariri para o sul do estado do Ceará, para o Cariri e para o sul do estado do Ceará. A gente sabe que a URCA ela tem muita história, né? Ela tem um legado espetacular. Em Vaz Alegre tem muitos profissionais que passaram pela URCA. Eu tive essa oportunidade de passar pela URCA, no tempo reitor Plácido, e foi algo transformador na minha vida. E a importância, o legado é indiscutível. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância da Universidade Regional do Cariri para o sul, para o Cariri e para o sul do estado. A primeira coisa, quando a gente fala dessa importância, para além dos indicadores, está na sua fala, né, vereador? Eu acho que no centro-sul e sul do estado do Ceará não existe um solar, independentemente da questão de renda, não tem um solar que não tenha sido tocado, né, por alguma ação dessa universidade, da Universidade Regional do Cariri. Né, em todos os aspectos. Mas a URCA não tem o curso de medicina ainda. Então, a casa de médico não é tocada. Sim, mas um médico foi, né, com toda certeza, aluno de um professor formado pela Universidade Regional do Cariri. Né?
tem alguém de sua família, ou tem ali, né, no seu contexto, alguém que... Então, não há um escolar nessas duas regiões, né, que não tenha sido tocado pela universidade. Mas, assim, a sua virtuosidade histórica, o seu fortalecimento, né, as suas notícias, né, elas nos fazem, né, cada vez mais ter orgulho, né, de isso que a gente denomina orgulho de ser urbe, né? Quando a gente pensa hoje que nós somos uma das regiões do Brasil com maior número de doutores por 100 mil habitantes, uma das maiores regiões com esse indicador no mundo, inclusive, né? E pensar que metade desses doutores nesse território estão na Universidade Regional do Cariri, né, produzindo conhecimento que é aplicado, que é para, como eu falei, né, qualizar ações, né, e promover a formação de filhos de agricultores, de uma universidade que pensa na sua expansão nesse sentido, para que a gente possa ter mestrado, doutorado, pós-doutorado aqui, para que a gente não tenha que sair, né, ficar alijado, estar presente nos nossos lares, das nossas famílias, que a gente tenha possibilidades aqui. Então, isso tudo qualifica, né, a importância da Universidade Regional do Cariri, né, para a região, para o estado do Ceará. Hoje a gente tem sido mais porque os indicadores permitem isso, né? Hoje a gente tem sido até mais assim, firmes no discurso de que a universidade é importante para o Nordeste. Basta a gente pegar, no contexto da pandemia, né, os indicadores que a universidade tem alcançado. Essa semana mesmo a gente anunciou um prêmio da melhor tese de doutorado do Brasil em curso da URCA, filho da classe trabalhadora, ex-aluno da URCA, que estudou sua vida na escola pública e hoje é professor de um curso de licenciatura em física. A gente não tem a dimensão de que é um indicador desse, de uma universidade pública do interior do Nordeste. É como a gente diz, é a universidade pública fazendo balbúrdia, mas que a balbúrdia é boa. Né? O que? Uma balbúrdia que aponta para a emancipação humana, criativa, né, que a gente tanto menciona. E é porque a gente não sai divulgando todos os indicadores. PIBID, Programa, né, de bolsas, de docência, de iniciação à docência. Né? A URCA foi a primeira do estado do Ceará, a sexta do Brasil, no meio do panteão de mais de 200 instituições, que é um programa conduzido pela professora Francisca Clara, né, que é professora do Departamento de Educação da Universidade, que envolve um trabalho que a universidade está desde o seu início e envolve toda a rede de ensino básico. Nós somos o primeiro do Ceará, o sexto do Brasil. E aí vai, residência pedagógica, nós somos o sexto, o 13º do Brasil, com a ampliação dos números de mestrado. Hoje, para quem sabe, quem assistiu o jornal hoje, a Universidade Regional do Cariri foi lá, citada, a descoberta de uma nova espécie de dinossauro, né? Uma espécie que não havia sido mapeada, que é uma transição entre os herbívoros e os carnívoros, que está, inclusive, na explicação da evolução do Tiranossauro Rex, para as nossas crianças, que tanto gostam. Né? E a descoberta feita pelo professor do Museu Nacional, o professor Alex Keller, um professor chinês, uma professora da Universidade Federal de Pernambuco e 3 professores da Universidade Regional do Cariri. Então, nós temos um museu, que é o museu mais importante de paleontologia do Brasil, depois do Museu Nacional. É um museu que anualmente recebe 30 mil pessoas ou mais. Nós somos a universidade que é gestora, a única universidade gestora de um geoparque, que é um projeto da Unesco, que tem aí já a sua 4ª qualificação em selo verde, a primeira aprovação e 3 avaliações, em selos verdes, que é feita por avaliadores do mundo, que tem a condução do professor Nivaldo, com o auxílio do professor Patrício, que é o nosso reitor. E quem avalia não é o governo brasileiro. A gente poderia dizer, é o ciclo que se instaurou nesse período. Não foi. Quem avalia são as instâncias internacionais ligadas à ONU. Então, a universidade ela acabou sendo
esse baluarte, né, que não só imprime o nome da sua região, dos seus egressos, como você, tem esse orgulho, a gente chega a ver nos olhos, né? Eu fui aluno da URGA, né? Quando a gente posta, quando a gente vê as notícias, quando a gente vê a história de vida de cada um, né? E a forma de passagem, o carinho com que falam, né? Da passagem, o carinho que tem ao falar dos seus mestres, dos seus professores, né? De fato, a universidade é esse atributo que é um patrimônio que não é do reitor, não é do professor, não é do servidor, não é do aluno, mas é de toda a região. Como promotor, a sua missão principal é essa, está lá no seu regimento, promover o desenvolvimento humano e sustentável, criativo e inovador da região que atua. E eu tenho feito isso muito bem, né? Esses indicadores e tantos outros. Nós somos, professor Michael, a universidade mais jovem do Brasil. Né? Esse indicador foi feito pela revista Isto É, né, que ao levantar a proporção de professores qualificados em nível de mestrado e doutorado, nós somos a universidade que essa proporção chega a quase 30%. Isso é muito importante. Né? Então, a universidade que se orgulha, a gente tem muito orgulho dos nossos fundadores, professor Plástico, você mencionou aí, tantos outros fundadores, professora Edith, se eu for falar aqui, professora Sara Cabral, nós somos uma universidade que surgiu de uma reivindicação do povo. O povo vai às ruas nos anos 60, 70, pedindo às instâncias governamentais a criação de uma universidade regional do Cariri. E eu fico aqui me perguntando, o que é isso? Eu faço parte disso. Eu passei por essa universidade. Se aproveita a URGA, nossa. Professor, vamos aqui só agradecer ao pessoal. Coloca na tela aí. Um abraço aí para vocês. Nós temos aqui algumas participações, vamos aqui a participação do pessoal. Maria Duarte, Wesley Pereira nos acompanhando. A Irandé Queiroz, ela diz parabéns, Michael, e o professor Lima Júnior. É muito bom ouvir palavras e debate que nos engrandece. Muito obrigado, Irandé. Coloca mais uma participação. Tem o Lázaro Bezerra, o presidente do Sindicato de Vaza Alegre, que nos sauda boa noite. A Risalva Costa, a Nova Gonçalves. Temos também a participação da professora Dedê Freire. Ela diz: o papel da universidade é determinante no desenvolvimento regional na medida em que ela se relaciona com os agentes, como empresa, sociedade civil organizada, a própria universidade. Eles entrem em busca desse desenvolvimento. Por isso, magnífico reitor Lima Júnior, estamos esperando essa expansão até nossa cidade. E aproveitando essa participação aí da professora Dedê, também vereadora no município de Vaza Alegre, eu pergunto ao professor Lima Júnior, quais as possibilidades reais, né, da gente ter uma presença da Universidade Regional aqui no município de Vaza Alegre, através da Universidade Aberta do Brasil, enfim, como poderíamos sonhar, pensar na concretização desse sonho, né? Vaza Alegre, ela tem muitos profissionais que passaram pela Universidade Regional do Cariri. Para ter noção, professor, nós temos diariamente, e no faixa de quanto? De 25. 25 alunos. 25 alunos, nós temos uma faixa de 25 alunos, mas teve período de ter muito mais alunos indo para a URCA, né? E ainda temos os que moram aí na região metropolitana do Cariri, os que são de Vaza Alegre, mora no Crato, mora no Juazeiro, mas tivemos demandas bem maiores de jovens indo para uma proporção de estudantes de Vaza Alegre na nossa unidade em Iguatu. Isso, também. Então, essa expansão, né, um abraço aí para a vereadora Dedê, a gente vem conversando, né, há alguns dias, né, sobre a Universidade Aberta do Brasil. Né? A universidade, a URCA, ela é nova, né, na atuação da UAB, nós até meados do mandato do professor Patrício, de quem eu tive a honra de ser o vice-reitor, né? Até meados do mandato a gente não estava habilitado, então a gente foi cuidar dessa questão normativa,
né, para poder ter o credenciamento, para poder ter as condições técnicas, as condições preparatórias. E aí, a gente avançou nisso, depois, com um ano que a gente assumiu, mais precisamente 1 ano e 10 dias que a gente assumiu, né, a reitoria, sendo eleito aí nos 3 segmentos da comunidade acadêmica. A gente tem uma honra de dizer isso, né, e também, é claro, isso reputa muita responsabilidade com a comunidade, tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade regional. Uma delas é essa, né, a ansiedade, né, pela expansão da universidade em vários municípios, né, da região. Nós somos constantemente inquiridos, o município de Mauriti também pensa isso, né, o município de Vaze Alegre, a vereadora Dedê já vem conversando com a gente. Né. No campo da universidade aberta, esse credenciamento e o cuidado normativo interno com a EAD, com a UAB, né, tem sido adotado. Né, tanto que agora nós vamos começar a atuação em alguns polos, né, com as especializações, né, com as especializações, três especializações, uma em Direito e 2, aliás, são 4, 2 em Direito e 2 no campo da saúde, né, que foram muito requeridas. Mas aí eu conversando com a professora Dedê, né, isso não impede, né, a instalação de um polo com curso de graduação e tudo mais. A gente precisa caminhar com a normatização interna na universidade, porque até então essa modalidade de ensino não existia na URCA. Então, a gente cuidou, gradativamente a gente está avançando, para poder a gente pensar nesses polos. E aí o polo em Vaze Alegre, nossa vontade de estreitar essas relações com Vaze Alegre. Vaze Alegre tem uma importância, né, muito grande, né, na história da universidade. Nós já tivemos até uma reitora, a professora Otorite, que é de Vaze Alegre. Essa proporção de estudantes também, que são de Vaze Alegre. Nós tivemos uma forte atuação em Vaze Alegre, com pactuações com o Poder Público Municipal, com as turmas do PAFOR. Né? Eu fui a Vaze Alegre para a colação de grau da turma do PAFOR, uma festa muito bonita, formação de professores, do Programa Nacional de Formação de Professores. A gente pensa em abrir novas turmas, inclusive um compromisso nosso onde tiver possibilidade de abrir turma do PAFOR nesse campo da formação, porque permite a gente atuar, estabelecer um município polo para criar uma turma, né? Então a gente está no processo de abertura de novas turmas do PAFOR, isso foi importante. Então, é nesse campo. Agora, o avanço da instalação desses polos, tanto da UAB, quanto, né, um polo mesmo físico, ele precisa ser cuidadoso, porque não é só porque requer o investimento. No campo da UAB, o investimento é bem menor, mas requer toda uma mediação do ponto de vista desses princípios normativos, tanto na universidade quanto no município polo. E a outra coisa, né, é pensar em estratégias bem consolidadas, né? Porque a UAB ela não é permanente. Abre a turma, forma o professor e tudo mais. Então, essa relação, e aí por isso fiquei muito feliz quando você me convidou, Michel, porque essa relação com as câmaras, com as prefeituras, com as secretarias, ela tem que ser permanente. Ela não pode ser circunstanciada. Vamos abrir uma turma do UAB, vamos abrir um polo, vamos abrir isso. Não, ela tem que ser permanente. Afinal, os secretários municipais são formados pela URCA, os vereadores são formados pela URCA, né? Os prefeitos passaram pela URCA. Então, nesse sentido, é um diálogo constante de construção coletiva, né? Nesse sentido. Aí, por isso, a gente vê com grande vantagem, mas também com muita responsabilidade essa expansão. Eu creio que nos próximos passos não estão longe da gente pensar no nosso polo da UAB, né, da URCA aí em Vaze Alegre. Né? O start já foi dado. Primeiro passo, né? Vamos aqui a mais participações aqui. Valtênio. Tem aqui, vamos participação aqui do jovem Valtênio aqui na nossa live, ele que coloca boa noite. A universidade pública veio para proporcionar o conhecimento acadêmico para a classe pobre, principalmente no governo do Partido dos Trabalhadores, porque teve grande influência com a universidade pública para todos
onde filho de agricultor teve a oportunidade de se formar em medicina, né? Entre os outros cursos de forma deveria revolucionária no conhecimento acadêmico. Participação aqui do professor do Valtênio, né, estudante do curso de Direito, muito bacana aqui a colocação dele. Temos também aqui o professor Ivanildo Simão também, um grande companheiro, ele coloca aqui, parabéns pelo debate, a URCA é o nosso maior patrimônio e tem uma valiosa missão. Parabéns ao reitor Lima Júnior pela brilhante gestão. Participação aí do nosso amigo Ivanildo Simão. Vamos aqui também uma participação do professor psicólogo José Lopes Teixeira Neto. Ele diz assim, professor, pensando no papel da universidade diante da realidade vigente, desde a última eleição presidencial, tenho me perguntado como modificar o evidente distanciamento entre as elites intelectuais e o povo. Perspectiva tal que repercute, inclusive, na desigualdade social e no nefasto período político enfrentado pela nossa sociedade. Qual a visão do nobre reitor Lima Júnior diante de tal perspectiva? E ele aqui coloca parabéns, Michael, pela iniciativa frente a este excelente debate. Professor Lima Júnior, é uma colocação bem reflexiva, né? Não dá para a gente esperar a história virar história para falar nisso, né? Mas é importante, eu agradeço aí, né, tantos comentários, né, o nosso papel, né, como quando assumimos esse compromisso, né, da gestão da universidade, foi aproximar cada vez mais a universidade da comunidade em que ela atua. Seja pelos meios de comunicação, os canais de diálogo, a gente tem procurado dialogar sempre com secretários, com professores, independente de gestões de município, com prefeitos, associação comunitária, com tudo, com todos os profissionais, né, por enxergar justamente isso que está aí na fala de todos os seus, companheiros que assistem, né, a nossa conversa, né, enxergar a universidade como patrimônio popular, como patrimônio comunitário, né, e aí a gente tem logrado êxito, né, em enxergar ela cada vez mais próxima, né, e aí quebra o preconceito, a crítica que se fazia é que as universidades, né, elas ficam muito em si mesmadas dos seus muros e só lembram da comunidade externa na hora de fazer uma pesquisa, né, e na hora a gente tem feito o contrário, né, tem feito, né, a atuação de deixar a universidade cada vez mais apropriada, né, pelas comunidades regionais, né. E, nesse sentido, essa pergunta do José, que fala sobre o atual padrão, é sempre bem-vinda, uma pergunta que permite a gente manifestar até a criticidade que a gente enxerga, né? Eu acho que e aí o atual momento, não só político, mas aí o esgarçamento daquilo que a gente tem do quadro, do contexto socioeconômico do Brasil, foi colocado, digamos assim, em evidência mais ainda com essa crise da pandemia, toda essa pergunta, todos os elementos que o José coloca aí, eu vejo que se tornaram mais agudos, né, durante a pandemia. E aí a gente tem que qualificar um pouco, né, o que a gente chama de elite intelectual. A elite intelectual, pensando, né, na intelectualidade como aquele profissional orgânico que dialoga com a sociedade, produz conhecimento para ser apropriado pela sociedade, essa elite não tem no atual modelo, né, no atual governo, né, do Brasil, no atual seguido pelo presidente e pela sua, né, e toda a sua, eu não diria política ou falta de política, de condução, né, mas assim, o que a gente observa, respondendo ao José, é uma falta de protagonismo mesmo, assim, na capacidade de coordenação daquilo que a gente denomina de políticas públicas da nação. É um elitismo conservador, moralista, e um falso moralismo, porque se você tivesse valores concretos que dão sustentabilidade a esse falso moralismo, nós destituímos foi um presidente preso, nós destituímos um governo, né, sob ancorado em alguns argumentos, e esses argumentos não foram válidos posteriormente, então é falso moralismo. Se a gente for falar em corrupção, não tem um governo mais corrupto do que o que está aí.
né, se a gente for falar em pedalada fiscal, legitimaram a pedalada fiscal. Então, e aqui não estou fazendo, né, defesa de governo Alves, só estou, né, tornando mais popular, vamos assim dizer, mais acessível o que está posto. Essa falta de coordenação, falta de pragmatismo, falta de respeito que nós estamos tendo com a população, desculpas esfarrapadas, um baixo nível de proficiência dos gestores da política, né? E aí a gente assistir, por exemplo, a esse desmonte que a Globo faz, né? A gente precisa ter também um criticismo com relação a isso. É engraçado que a Globo fala de todos os ministros, tudo que é do Bolsonaro, menos do Guedes, que é o ministro da Economia, que está promovendo aí o verdadeiro entreguismo do Brasil, né, aos grupos financistas internacionais. Né? Porque, por exemplo, que a Bolsa de Valores do Brasil não reflete o caráter negativo, né, das taxas de crescimento, porque a taxa de juros está lá embaixo, que é para os ativos das empresas estratégicas nacionais, né, ficarem baixos as suas ações na Bolsa de Valores, que é para o capital estrangeiro comprar. Né? Aí vem a venda do economista. Né? Então, mas a Globo não fala. Por quê? Porque ela é associada do capitalismo financeiro estrangeiro. Ela só fala, né, porque dos elementos de embate dela com o Bolsonaro, né, dela com as equipes do Bolsonaro, mas não menciona isso. Quantas vezes a gente vê o Guedes no noticiário, né, da Globo dizendo que fez isso ou aquilo errado? Nenhuma. Aqui fala de turbulência, fala disso, fala daquilo para ganhar um apoiozinho popular, fala que o pacote social da pandemia não está sendo pago e tudo mais, mas é para ganhar um apelo popular. Mas o grosso da questão está no que o Guedes tem promovido de entreguismo mesmo. Né? Nós temos um conjunto de reformas que foram adotadas, isso vem desde o Temer. O governo PT também avançou em algumas dessas reformas, não é preciso, a gente não vai também tapar o sol com a peneira, mas o governo Temer e o governo o Bolsonaro avançou com um conjunto de reformas, que aí a crise da pandemia ela serve para isso. Por quê? Conjunto de reformas quebrou tudo aquilo que a gente denominava de rede de proteção social que podia ser ativado no contexto de uma crise. Então, nós não temos SUS, foi sucateado pelo Bolsonaro, pelo Michel Temer. Nós não temos investimentos em infraestrutura, nós não temos investimento em pesquisa nas universidades. Desde a PEC, a famosa, famigerada PEC 95, que depois virou emenda constitucional, né, que limitou os gastos. Né? O conjunto essencial ao desenvolvimento, que é a educação, a saúde, a ciência, a tecnologia e as áreas sociais, foram todos desmobilizados naquele momento, daquela emenda constitucional. E aí vem o vírus, lá da China. Para quê? Para colocar à prova as instituições e esse modelo que transferiu para a iniciativa privada a capacidade de condução da nação. E os agentes privados, a gente sabe a que bem atendem, ao lucro. Não pensa em política social, não pensa nesse conjunto que eu estou falando aqui. Então, o atual modelo, respondendo ao José, destituiu o Estado Nacional da capacidade de política pública e quebrou toda uma trajetória, vamos dizer assim, de recomposição, ainda que não nos moldes históricos que é para ser, mas de recomposição daquilo que a gente podia denominar de construção da nação, que foi instaurado em 2013 e se rompeu com o golpe sofrido pela presidente Dilma. Muito, muito, muito bem contextualizado. Professor, tem já uma perguntinha ao nosso amigo. Agradecer, ao José Lopes Teixeira, nosso amigo Netinho. Tem já uma pergunta que eu vou pegar um gancho aí. Deixa eu só agradecer aqui, Bruno, o pessoal que colocou aqui boa noite. Isabel, vamos aqui? Isabel Siebra, Emanuel Siebra, família Siebra toda aqui participando desde o suporte técnico a assistir a live, viu, professor? Agradecer a Leide Lopes, enfim, todo mundo que está nos acompanhando, muito obrigado. Professor, pegando um gancho aí nessa última atualização, nessa última resposta, o que está atrás dessa perseguição com a universidade pública? Porque nós sentimos desde o início
desse novo governo, uma certa perseguição com o ensino público superior, tanto na questão dos aportes financeiros, a gente sentiu uma perseguição, a questão de tentar discriminar também a classe universitária, colocando um ambiente acadêmico como um ambiente que não é um ambiente de construção do conhecimento, mas um ambiente de bagunça. O que está por trás disso tudo na visão do senhor? Não, a própria formatação das nossas perguntas, né, dos nossos ouvintes, dos nossos interlocutores, estão sendo bem elaboradas, muito boas, né, essas falas, essas participações, apontam para isso, né, a apropriação da universidade. Nós saímos daquela contextualização que nós fizemos. Nós saímos de um modelo em que a universidade era um instrumento já elitizado e caminhamos na história recente, eu digo, nos últimos 10, 15 anos, nós caminhamos em direção a uma apropriação coletiva desse equipamento. E quando você democratiza, né, a formação da estrutura da sociedade brasileira, né, eu faço um apelo aqui a todos os nossos ouvintes, né, os nossos telespectadores, para ler o brasileiro, que é muito importante, porque esse ano faz 100 anos do seu nascimento, que é Celso Furtado. O Celso Furtado sempre dizia: o modelo brasileiro parece que ele é concebido na desigualdade, não na igualdade, na busca pela igualdade. E quando eu falei lá na universidade, que foi se aprimorando enquanto um instrumento que equaliza relações, isso não é bem visto pelos que defendem o modelo desigual, dependente, porque para quem defende isso, o importante é dizer que eu fui à Europa, a Miami, aos Estados Unidos, num conjunto onde ninguém tenha ido, né? E não onde a classe trabalhadora pode ter tido um filho que é médico, que fez uma parte da sua formação no exterior. Não, isso, né, no Brasil tem dono, são privilégios que têm dono. E a universidade pública, enquanto instrumento que equaliza essas relações, ela democratizou todos esses acessos, né? Ela permitiu uma apropriação que habilita a população a possibilidades de decisão, que é o mais importante. E a possibilidade de decisão, ela requer conhecimento, e conhecimento politiza, conhecimento emancipa. Isso tudo a gente consegue na universidade, na escola sem partido, na universidade sem partido, né? É nesse sentido, né, que a universidade, que é tão defendido o cateamento que você fala, né, da universidade sem partido, da escola pública sem partido, né? Então é nesse sentido que ela é atacada, né? A universidade passou a ser vista, porque ela é crítica, como a formação de povo do PT, do PCdoB. Isso não é isso, gente. Acima de tudo, o que eles defendem com essa noção de escola sem partido, ou as ciências sociais. Vamos só pegar os números das ciências sociais. O povo acha que formar historiador, ciências sociais e humanas, esse grupo mais conservador acha que formar historiador, formar o campo das ciências sociais, hoje virou perca de tempo. O próprio Weintraub disse, né, numa fala pública, que ele não quer filósofo, que ele não quer sociólogo. Mas não é o que ele quer. Isso é uma apropriação privada de um equipamento público, é o que a sociedade necessita. Né? Se a gente for pensar na complexidade da sociedade moderna, com o avanço das tecnologias de informação, por isso que a gente está fazendo aqui, a gente comunicando, né, debatendo de uma forma democrática. Então, nós vamos caminhar para uma sociedade que vai exigir respostas. E essas respostas são monitoradas com uma situação coletiva, que atende a expectativas que tem a ver com ética, tem a ver com formação histórica, entendimento de estrutura, entendimento de sociedade, com apropriação de ativos sociais. E isso onde é que está? Nos cursos de humanas, nos cursos de sociais. Com isso, eu não estou dizendo que os outros cursos, as áreas tecnológicas, não são importantes,
mas que investir nas áreas de igual modo é importante. E valorizar a universidade pública é importante, né? Por conta de todos esses elementos, todo esse contexto que eu mencionei. Ok. Professor, nós estamos chegando já aqui no finalzinho da nossa live, né? Passa rápido, infelizmente passa muito rápido. Mas eu queria aqui explorar um pouquinho aí do economista e fazer uma pergunta, é mais uma consultoria, né? Eu sinto que, infelizmente, nós não temos a presença dessa organicidade do ponto de vista econômico, da ciência, dentro dos municípios, principalmente nos municípios mais interioranos. Falta ainda esse auxílio técnico, esse conhecimento. Como que o senhor vê essa questão? Eu vejo que o senhor já fez vários estudos, né? Olhando aqui a biografia, já participou de vários grupos de estudos, já fez várias pesquisas, a questão de desenvolvimento regional. E eu queria, assim, o que o senhor tem a falar para mim sobre isso, né? É possível um município pequeno conseguir acertar, conseguir ter desenvolvimento, sem ter esse suporte técnico mesmo, olhando do ponto de vista econômico, essa análise, essa formatação de dados, de informações? Primeiro, a gente tem muito tempo? Quanto tempo a gente ainda tem? Não, nossa live é em torno de 1 hora, pode ficar à vontade. Primeiro, a questão mais importante é entender a realidade que a gente fala, porque, assim, primeiro, a gente tem que entender essa noção de desenvolvimento, né? O que é o desenvolvimento? É o município rico, que tem indústria, que tem... Não necessariamente. Se a gente for entender desenvolvimento nas acepções mais modernas, é aquilo que emancipa o povo. Né? É aquilo que eu falei, né? Quando você teve a pergunta há pouco tempo, é a universidade, o atual modelo, né, que ataca a universidade pública, porque ela dá condições de decisão ao povo, condições de emancipa, habilita o indivíduo. Para habilitar o indivíduo é necessário a gente entender qual a realidade que esse indivíduo atua. Vamos pensar em Vaze Alegre, né? As pessoas... eu vou usar o estudo de caso de Vaze Alegre, que a gente está falando, né, diretamente a uma população. As pessoas são saudosistas, né, para pensar o modelo que Vaze Alegre era responsável, né, chegou a ser responsável aí por até 30% ou mais da produção de arroz, né, do Nordeste, do Brasil, aqui um destaque da produção. E as pessoas são saudosistas e vivem tentando entender e fazer um resgate desse modelo, né, para aquela época que gerava renda, gerava uma determinada autonomia, né, a produção agrícola de Vaze Alegre, mas os tempos mudaram. E para isso é necessário entender, se apropriar do conhecimento. Vir à universidade, a Câmara de Vereadores pode solicitar, né, um estudo da universidade, alguma coisa nesse sentido, né, o poder público, o prefeito, as prefeituras, as secretarias de desenvolvimento, a gente está sempre em diálogo com essas secretarias, um perfil. Estatísticas não faltam, produzidas pelo próprio governo do estado do Ceará, para entender essa realidade, perceber e se apropriar dela nas tomadas de decisão. Como a gente sabe, Vaze Alegre hoje não distingue da maioria dos municípios medianos que a gente tem por aqui, pelo interior do estado. A gente não pode considerar Vaze Alegre só uma cidadezinha pequena, né, porque ela já tem, Vaze Alegre tem quase 40 mil habitantes. No censo de 2010 eram 38 mil, se não me engano, né, posso até está enganado, mas eram mais de 38 mil habitantes. As estimativas de população que o IBGE faz, né, já são superiores, já são quase no entorno dos 40 mil habitantes ou mais. Né? Vaze Alegre tem um perfil em que mais de 60% dessa população ela é urbana, e Vaze Alegre tem uns indicadores interessantes. Né? Não sou eu que produzo, está lá, é o IBGE, é o IPES e tudo mais, que é uma proporção de uma razão de dependência que tem caído ao longo do tempo. O que isso significa? A razão de dependência é a proporção da população abaixo de 15 anos e acima de 65 anos, né, em relação à população total. Então, essa taxa em Vaze Alegre, ela
Em 2000 era de 55%, não, 67%. Em 2010, ela era de 55%. Isso significa que agora ela tem caído, ou seja, a metade da população de Vaz Alegre é produtiva. Isso é um potencial imenso para pensar em que atividades, em que vocações. Hoje, as vocações de Vaz Alegre são, né, além da agricultura de subsistência, se destaca o comércio, né, o setor de serviços, de um modo geral, e serviços públicos. Então, a diversificação desse campo para a geração de riqueza, né, é que deve ser pensado nos planos diretores, né, nos planos, né, plurianuais que a gente pensa para nortear as políticas públicas. Então, a resposta que eu daria como economista é assim: né, não é preciso a produção de conhecimento técnico, porque ele já está, né, produzido. É preciso decisões políticas, né, importantes, seja por todos os atores. Eu não estou transferindo a responsabilidade política para o vereador, para o prefeito e tudo mais, mas a associação, o professor, né, o padeiro, o comerciante, todos eles têm um papel político nessas tomadas de decisões, para privilegiar aquilo que é importante do ponto de vista da matriz, que pode explorar esse potencial, explorar, que eu digo, promover, né, esse potencial que Vaz Alegre tem, de ter uma população economicamente ativa, jovem, produtiva e, digo mais, qualificada. Vaz Alegre não é um desses municípios que tem indicadores de qualificação baixos, tem um indicador de qualificação alto, mediano alto. Né? Então, nós temos aí, né, e o Vaz Alegrense ele tem outra coisa, né? Bairrismo, ele é apaixonado pelo lugar. Isso é muito bonito, isso é um diferencial. Por quê? Porque alimenta aquilo que é muito, muito pertinente para os povos que se desenvolveram, que é a identidade territorial. Certo? Vaz Alegre tem uma localização privilegiada, que está numa zona de transição entre Cariri e Centro-Sul. Alguns podem perceber isso como algo que dificulta, porque tem um polo que é Iguatu que é grande, tem um polo que é Crato que é Barbalha. Não. As externalidades podem ser apropriadas dos dois polos, enquanto elo de transição. Esses polos polarizam, concentram virtuosidade, mas concentram também problemas. Então, você pode ter aí uma faixa de população, né, que mora em Iguatu, trabalha em Vaz Alegre, e vive em transição, e tem dias da semana que vem ao Crato, ao Juazeiro. Então, você tem essa... Eu lembro muito, viu? Isso é até piada, viu, Michel? Eu discutindo com os mais velhos, eu gosto muito de ouvir os mais velhos, e discutindo com um tio-avô que faleceu, né, ele achava, na cabeça dele, a ideia de desenvolvimento, né, é a sua vontade de se deslocar de um lugar para outro e conseguir isso. Em Vaz Alegre, você não espera mais do que meia hora por um transporte para ir para Iguatu ou para ir para o Crato. Você vai. Né? Justamente por ser uma zona de convergência de fluxos. Isso é um potencial. Né? E saber ser apropriado pela política pública é um grande potencial. Sem falar em outros, né, solos férteis da agricultura, diversificar a agropecuária vazalegrense é uma coisa importante. Quantas e quantas monografias nós não temos no curso de economia, no curso de letras, nos cursos de biologia sobre Vaz Alegre? São imensas. Né? Tem monografia, só para você ter uma ideia, nós temos monografia aqui sobre o impacto, que avalia o antes e depois da construção do açude, o baldinho. Nós temos monografia, eu orientei uma monografia, né, de duas, aliás, 3, 4, de Vaz Alegrenses, sobre a importância do associativismo na produção de rede, né, que tem uma associação aí em Vaz Alegre, sobre vários, né, inclusive aproveito, né, para cumprimentar todos os orientantes que eu tive aí, né, de Vaz Alegre. Nós temos um reitor hoje na ABRUEM, na Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, que é de Vaz Alegre, que é o magnífico professor Odilon Máximo, né, que é vazalegrense. Ele é reitor da Universidade Estadual de Alagoas.
Então, o Mais Alegre tem isso, né, esse contexto, né, de potenciais. Sem falar, eu falei caso específico, para responder a sua pergunta, de Mais Alegre. O caminho é a decisão a partir daquilo que a gente já tem produzido pelo conhecimento técnico, para nortear essas decisões acertadas. Professor Lima Júnior, queria, assim, agradecer do fundo do coração, não pela participação, pela aula, né? Eu tive uma aula aqui de boa, né? Eu vim para fazer uma live aqui com você e acabei tendo uma aula. Que você conhece, atua e milita no cotidiano e conhece esses atores. Eu só estou me apropriando do seu conhecimento para sistematizar uma resposta, mas com certeza, Michel, o poder público tem essa característica. A gente precisa de mais vereadores que defendam a universidade. Com certeza. A nossa luta é uma luta... a fala da universidade dentro das câmaras. Uma luta incessante. Queria agradecer muito e ficar aberto aí. Quiser fazer alguma consideração final, pode ficar à vontade. As palavras finais é mais uma vez agradecer a esse canal, né, que democratiza um pouco o que a gente pensa na universidade. Essas falas, elas não são minhas, é uma fala mesmo da universidade. Enquanto eu posso dizer assim, eu posso dizer templo do saber, porque templo é uma coisa muito endeusada, né? Mas enquanto espaço de produção democrática de conhecimento, esse conhecimento que, como eu falei, até a quarta vez que eu falo, que ao ser apropriado pelas populações, ele permite equalizar relações, ele permite tomadas de decisões pelo autor. A educação superior, a educação em todos os níveis permitem isso, né? Produção, conhecimento, ciência, que a gente possa ter cada vez mais orgulho dessas universidades públicas, orgulho da UFBA, né? Porque, de fato, ela é um patrimônio que ela não é do Crato, ela não é do Juazeiro, da Barbalha, ela não é do Iguatu, ela é do povo cearense, do povo do Cariri, do Centro-Sul, né? Então, falar da universidade é promover todo o nosso território. Aí, quando você disser, eu sou lá do Cariús, eu sou lá da Vale Alegre, eu sou lá do Iguatu, lá onde tem a Universidade Regional do Cariri, que projeta a vida de pessoas e transforma a vida de pessoas através desse conhecimento, projeta esse território mundo afora. Então, é nesse sentido que eu digo, se aproprie, eu digo a você, diga a todos os seus colegas, nobres colegas vereadores, e a todo o poder público, e a toda a população que nos assiste, se aproprie da Universidade Regional do Cariri, porque ela é um patrimônio do povo cearense. Professor Lima Júnior, muito obrigado. Eu não tenho dúvidas que em todo momento, em todo tempo, Dona Valderiza e o senhor Francisco Duó sempre terá muito orgulho desse filho, filho de uma professora, filho de um agricultor, que saiu da região aqui Centro-Sul e que está fazendo história no nosso estado, porque não até fora do nosso país, porque a Universidade Regional do Cariri é isso, né? É romper fronteiras, né? É levar o que nós temos de melhor para o mundo. Então, saiba que o senhor é um orgulho da sua família e para todos nós que também somos família Universidade Regional do Cariri. Muito obrigado, estou muito feliz com essa participação aqui, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, a próxima vez, depois da pandemia, que o nobre vereador vier ao Crato e tudo mais, fazer uma visita a gente, será uma honra, né, uma satisfação recebê-lo. Divulgue aí o Instagram, a página, os perfis da universidade, curtam esse Instagram, que é também uma forma da gente se comunicar nesses tempos de pandemia, em todo tempo, né, dessas realizações da universidade. Visitem o site da universidade. O vestibular está adiado, né, por conta da pandemia, mas nós estamos constantemente divulgando, né, os novos calendários e tudo mais. Se aproprie da universidade em todos os sentidos, seja de forma remota, pelas tecnologias, né, seja, né, concretamente no nosso dia a dia. E parabéns por esse canal de diálogo com a população. Isso aí, muito obrigado ao senhor reitor Francisco, né, do Lima Júnior, né, participando conosco hoje da TV Espaço da Comunidade. Obrigado a você, internauta, que esteve aqui conosco do comecinho até o final do programa. Muito obrigado pela sua participação. Hoje,
nós estivemos debatendo um pouquinho sobre a importância das universidades no desenvolvimento regional, com o magnífico reitor Lima Júnior. Muito obrigado a você, obrigado a toda a nossa equipe técnica aqui nos controles, Bruno Siebra e Joaquim Anderson. E até o próximo encontro, já está marcado, é sexta-feira, às 18 horas.